Olá, boa noite. Que a paz do Mestre possa abençoar os nossos corações. Este Mestre que é amigo, benfeitor divino de todas as horas, o companheiro amoroso do dia a dia, a companhia amorosa de cada um de nós. E que envolvidos e conectados com a paz do Cristo, com o amor dele, todos nós possamos estar receptivos a recebermos as bênçãos de Deus, para que possamos estarmos mais fortalecidos para a nossa caminhada, a nossa jornada, para atendermos os convites da vida, para passarmos pelas dificuldades normais da vida com o coração mais tranquilo, mais pacificados. E embalados nesses laços de fraternidade pura e genuína, que todos nós possamos receber as luzes do Consolador prometido nos nossos corações. Não há como não estar neste momento com o coração acelerado, grato a Deus por nós estarmos voltando aos poucos às nossas atividades presenciais. É impossível neste momento ser insensível ao clamor do Consolador prometido. Não tem como, porque há uma emoção muito grande nos nossos corações, esse tempo todo de reflexões, esses 4 meses, entre aspas, parados, sem a presença de amigos, o aprendizado foi muito grande para todos nós. Então, não tem como estar insensível a esse chamado do Cristo neste momento. A fala que ficou por a gente falar é sobre a dor. Então, para que a gente entenda essa história que eu vou trazer, através, uma história trazida por André Luiz, do livro No Mundo Maior, através da psicografia, das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que fala do processo de redenção através da dor, em seu capítulo 7, No Mundo Maior. Primeiramente, precisamos compreender que Deus, aquele Deus da Idade Média, que definia pecadores em um rol de punições, este Deus teve, naquela época, de acordo com essas concepções, o proveito naquele momento. Mas agora precisamos de reflexões mais maduras. E o Espiritismo nos apresenta Deus como Pai, soberanamente bom e justo. A sua justiça e a sua bondade é soberana. A punição não se adequa aos códigos morais, não se adequa ao projeto e à justiça divina. Não atua na lógica da punição, mas da responsabilidade das obras. A cada um será dado conforme as suas obras. Allan Kardec, então, no livro Céu e Inferno, define justiça com 3 elementos fundamentais. Arrependimento, não é apenas cair de joelho e chorar até morrer, encher de lágrimas o chão, mas é uma decisão interior. Eu vou mudar. Eu vou me renovar, eu não quero mais repetir os mesmos erros, porque isso doeu em mim e eu aprendi. Esse é o arrependimento. A expiação são as provas duras, e nós sabemos muito, o planeta Terra, um planeta como o nosso, nós sabemos muito o que seja expiação. São aquelas provas duras, difíceis, onde há uma certa privação de liberdade, aonde os sentimentos, as nossas experiências, as circunstâncias, as pessoas que passam pelos nossos caminhos, pela nossa vida, têm a ver com aquele erro. De alguma forma perdemos a liberdade, queremos fazer algo e não damos conta, e não tem como. Queremos fugir de uma situação e não tem como. Então está lá você antes de reencarnar, seu mentor todo amoroso diz: meu filho, chegou a hora, você vai voltar ao sol de uma nova reencarnação. Mas quando você tiver 30 anos, meu filho, você vai perder tudo. Para que você melhore a ânsia de tirar o que é do outro. Muitas reencarnações, você vem tirando o que é do outro, tirando o que é do outro, e agora você precisará aprender. Perdendo
você vai se educar a não tirar mais o que é do outro. E nós estaremos aqui do seu lado, lutando para a sua reconstrução, lutando para que você se reerga e volte muito melhor de quando foi para a terra. E a reparação, o terceiro elemento, é fazer todo o bem, reparar todo o mal. Essa história do livro do Mundo Maior é de uma criança que essa criança tem apenas 8 anos de idade, ele é paralítico de nascença, cego, surdo, não anda, não fala e não senta. Aí nós vamos compreender o que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque essa é uma história de alguém que é bem-aventurado, de alguém aflito que é bem-aventurado. Então, qual é o mecanismo que a justiça divina utilizou ao permitir que uma criança nasça nessas condições? Reencarnar dessa forma vai reparar o erro? Ele vai reparar o erro? Não. Aqui houve uma medida extrema, dentro da lei de ação e reação. Esse espírito em vidas passadas matou, até mandar falar chega. Plantou a ruína e o ódio em muitos corações. Cada vez que ele levantava a mão para prejudicar um irmão, ele causava desarmonia no seu próprio corpo físico. Então aqui há uma medida extrema dentro da lei de ação e reação para que ele saia desse círculo vicioso, porque senão vai ser um espírito que vai prejudicar a vida inteira. E por que isso acontece? Porque nós nascemos para sermos felizes, perfeitos. Essa perfeição relativa, porque absoluta só é Deus. Nós temos o DNA na veia, no sangue, no espírito, o DNA de Deus, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em nome desse projeto de perfeição, Deus nos levará até o fim à nossa perfeição. Mas Ele não nos constrange. Deus não atropela o nosso livre-arbítrio. Ele permite que plantemos o que bem desejarmos, mas há uma responsabilidade universal de colhermos exatamente aquilo que a gente plantou, ou até menos, porque entra aí os filtros da misericórdia divina. Então Ele não nos constrange. Lembra quando Jesus pergunta para Públio a reencarnação de Emmanuel há 2000 anos atrás? Vocês lembram? Quando ele pergunta: senador, quer me seguir agora ou daqui a milênios? Ele falou: senador, você tem que me seguir agora, porque eu sou governador deste planeta, eu mando, eu sou o chefe disso aqui, você vai ter que me seguir agora. Não. Ele falou: você quer me seguir agora ou daqui a milênios? Porque se você não me seguir agora, a dor dos séculos e séculos te farão voltar ao Pai. Então Deus não nos constrange, mas somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas plantações. Então às vezes eu não sei, Juliana, eu não sei o que é o bem e o mal. Então o ministro Sanzio, o instrutor Sanzio, fala para André Luiz: meu filho, é muito fácil saber o que é o bem e o mal. O bem é aquilo que é bom só para você e ruim para os outros. O mal é aquilo que é bom só para você e ruim para os outros. E o bem é aquilo que é bom para você e para as outras pessoas. Faça aos outros, é a regra de ouro, o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Porque vivemos um surto do relativismo. Eu posso fazer. Eu vou dar um jeitinho aqui, faço errado, passo aqui, passo o sinal vermelho, mas eu posso. Mas se todo mundo fizer o que você está fazendo, vai estar certo? Há um código moral na vida. E ponto final. E esse código moral funciona como um mar, que vai te devolver aquilo que você lançar nele. Então busque o bem, que o bem te acontecerá. Busque o mal, que o desequilíbrio chegará até você também. Porque a verdadeira liberdade é aquela que tem a ver com a obediência às leis de Deus. Cada vez que eu me afasto da lei de Deus, eu perco a liberdade. Então eu sou uma pessoa
que estou destruindo o meu corpo físico com bebidas alcoólicas. Aos poucos eu vou perder a liberdade de ter a saúde do corpo físico. Porque eu estou me distanciando da lei de Deus. E às vezes aquilo que a gente acha que é o mal é para o nosso bem. Aquilo que a gente acha que é para nos destruir é exatamente o contrário, é para nos construir, ainda que seja por dificuldades e amarguras. Porque o critério divino que julga isso é um critério muito além das nossas percepções, ainda muito humanas. O objetivo, então, da equipe espiritual que André Luiz faz parte, chega nessa casa para poder atender e evitar um processo de loucura. A mãezinha, que tinha o filho nessas condições, paralítico desde que nasceu, com todas as dificuldades do mundo, ela estava já em processo de loucura pela aflição, realmente, em ver o filho naquelas condições. E como se dá este amparo do mundo maior? Que é a rede de amparo, meus queridos, para quem está aí pensando que está sozinho na luta, que não vai dar conta, de que está esquecido por Deus, André Luiz vem mostrar para nós que é o contrário. Esquecidos jamais. A rede de amparo é quase infinita. E geralmente esses processos se dão pela prece intercessória. O que significa isso? Essa mãe tem o hábito da oração no lar. Então ela acionou através da prece benfeitores do mundo maior e eles então vêm ao seu socorro. Ela já está ligada a essa criança, a este espírito, há mais de 200 anos. Ela já está ligada a ele há mais de 200 anos. Como eu falei, ele foi um espírito que se complicou muito perante as leis de Deus. E a equipe socorrista está. Muitos dos que ele maltratou, prejudicou, a maioria o perdoou. Estão livres. Soltaram as algemas, se libertaram. Porque o perdão é libertador. Mas 2 deles não o perdoaram e estão algemados a ele, com terrível ódio no seu coração. Então são espíritos doentes que não sabem usar a bússola libertadora do perdão. Vejam bem, olha, o quanto essa paixão, o ódio, a vingança nos escraviza. Esses espíritos poderiam estar neste momento com seus familiares, aprendendo coisas maravilhosas, em jardins lindos no mundo espiritual, mas eles estão como? Estão ali em processo ferrenho de vingança, atrapalhando ainda mais, desequilibrando ainda mais essa pobre criança. Mas os filtros da misericórdia divina atua e Deus nunca desiste de nós. Nos dá oportunidade. Essa reencarnação dessa criança é promissora, de todos, para a cura efetiva, real. Nós estamos vendo corações que choram? Estamos. Angústias? Angustiados? Sim. Por ações que eles criaram, mas são corações que estão aprendendo com a mestra dor a refazer os seus passos, a reconsiderar os seus destinos, a perdoar, a amar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então são corações que estão endireitando os seus caminhos rumo a um novo porvir. Essa mãe, esse coração generoso de mãe, compreendeu com Jesus o sacrifício. Ela é de um coração generoso e justo. Então nesse dia ela está muito cansada. Nós não estamos falando de uma mãe que está desistindo da luta, mas de uma mãe que está cansada, com medo de perder as forças. Quantos de nós nesse momento está assim? Com medo de não dar conta de prosseguir? Seja por problemas financeiros, de doença, de relacionamentos, de depressão. Quantos de nós nesse momento está querendo jogar a toalha e falar que não dá conta mais? Então essa mãe estava nessas condições. Então ela faz uma prece, ela chora. Ela faz uma prece sentida, que sai do coração dela. Ela fala: meu Senhor, por que o Senhor não cura o meu filhinho?
Ela não tinha compreensão de algumas coisas, mas ela amava. Senhor, por que o Senhor permite que minha criança nascesse assim? Oh, meu Deus, eu peço força para continuar auxiliando o meu filhinho. Me ajude, Senhor. Neste momento, o benfeitor espiritual chega, coloca a mão nessa parte aqui, nos lobos frontais dessa irmã, e começa a enviar os seus pensamentos de consolo, de bom ânimo. Ele não só enviava o seu pensamento e a sua palavra, mas mais, a sua energia de amor. Ele enviava tudo que ele tinha de melhor, em termos de energia, de bons sentimentos, para auxiliá-la naquele momento, para ela se fortalecer. Então ele começa a dizer: minha filha, tem de bom ânimo, você não está sozinha. Deus está com você, você vai conseguir. E vai falando palavras de consolo. Quantos benfeitores nesse momento estão tentando se conectar conosco e não estão conseguindo? Estamos blindados pelo desespero. Estamos blindados, às vezes, pela ansiedade, pela falta de fé, de confiança em Deus. E eles estão ali loucos para poder recebermos a sua fala libertadora, o seu sentimento de amor. E a gente está fechado, desesperado, falando, correndo, e não paramos para fazer uma prece sequer. Então ela passa a ouvir e a sentir essa energia. Quantos de nós, se abrir o coração agora, também sentirá tudo isso? E uma alegria foi tomando conta da alma dessa irmã. E ela então vai ouvindo aquilo como ideias e sugestões, como se fossem dela, que chega até o coração. E aí acontece algo. Da cabeça dela sai uma luz. Essa luz vai de encontro ao seu peito e vai em direção ao filhinho. Que luz é essa? É a luz da fé, da confiança em Deus, da conexão com o alto. Então, neste momento, ela fala. Essa mulher que estava desesperada segundos antes, e com o apoio dessa rede quase infinita de benfeitores espirituais, ela é auxiliada, porque diz que quando uma mãe faz uma prece, ela arromba as portas do céu. Então ela diz: confiarei no Senhor da vida até o final. Deus não nos abandonará. Servirei a essa criança, amarei meu filho até o último minuto. Então ela volta a ter aquela esperança novamente, e ela vai em direção ao filhinho e dá um beijo nele. Quando ela beija essa criança, algo extraordinário acontece. Uma luz, um jato de luz sai do contato amoroso, afetivo de mãe e filho e parte em direção a quem? Essa luz é derramada a quem? Em quem? Quem que vocês acham? Nos dois espíritos vingadores. Nos dois obsessores. Vocês sabem o que ele faz? Eles fazem? Abaixam, reverentes, diante dessa nobre mulher. Sabe por quê? Porque eles foram tocados pela luz do amor. Eles já estavam acompanhando o sacrifício dessa mulher. Que palavra recriminatória faria um obsessor baixar a cabeça? Reverentes e de desistir naquele momento do projeto de vingança? Eles voltarão ao sol de uma nova existência através dela. Eles, os dois vingadores, os dois espíritos obsessores, serão irmãos daquele a quem prejudicou. Olha os filtros amorosos de Deus, olha a misericórdia divina dando oportunidade. Essa é a força do amor, a única capaz de transformar corações. Não tem nenhuma força do universo mais poderosa do que essa. Não tem a força da gravidade, não é força elétrica, não é nada. É a força do amor. Para muitos de nós aqui na Terra, ao olharmos uma criança como essa, principalmente pessoas materialistas, falando: gente, esse menino está vivendo para quê?
sob a visão materialista. Esse menino vive em estado vegetativo. Não vai casar, não vai ter faculdade, fazer faculdade, não vai ganhar dinheiro. Mas, para Deus, são espíritos vitoriosos. Estão se reerguendo. Mas nós não temos que julgar as pessoas que pensam o contrário, não. Talvez elas não tiveram oportunidade de abrir o Evangelho, segundo o Espiritismo. De entender o que fala o Livro dos Espíritos. De compreender que Jesus, o divino médico das almas, utiliza-se de um lar modesto, pobre, de um corpo incurável de uma criança e de uma mãe que ama até ao sacrifício para restituir o equilíbrio, a paz, a espíritos comprometidos com a lei de Deus para que eles possam reconstruir os seus futuros. Futuro glorioso. Então eles reencarnarão. Olha a misericórdia de Deus, que por trás de uma tragédia, olhado pelo lado materialista, tragédia, há uma bênção infinita de espíritos se reequilibrando. Então eles voltarão, serão os irmãozinhos. Então quando eles entrelaçarem as suas mãozinhas no corpo do irmão paralítico, ajudar a mãe a trocar esse irmão, a dar comidinha. Quando eles beijarem o antigo inimigo e agora irmão, com imenso afeto, neste tempo a força do perdão dará a liberdade para essa criança que deixará esse corpo, alçando o voo como espírito, como um pássaro liberto da gaiola. A força do perdão os libertará. Certamente ele terá um corpo saudável em outras vidas. E toda vez que ele for levantar a mão para ferir alguém, certamente a consciência lhe dirá: você pode, mas não deve. Dói. Não compensa, não vale a pena. A única coisa que vale a pena é o amor. É o perdão. E não foi à toa que Jesus, na última ceia, com os apóstolos, ele dá a lição do perdão de forma sutil e definitiva. Então, cortava o pedaço do pão, dava o pedaço do pão, o costume era esse, para quem queria se homenagear naquele dia. Para quem vai o primeiro pedaço do pão? Quem que vocês acham? Judas Iscariote. Para selar, de uma vez por toda e definitiva, ali, a lição do perdão. O trabalho de assistência estava findo da equipe espiritual, eles já conseguiram o que desejavam, e que a gente possa aprender a confiar mais, a se desesperar menos, como disse o Francisco, que Maria de Nazaré mandou um recado para Chico: meu filho, tudo passa e isso também passa. André Luiz, na Agenda Cristã, ele traz um recado para nós: meus irmãos, para que essa ansiedade? Para que essa aflição? Essa é uma das existências. O que não for feito agora, talvez você não esteja conseguindo comprar o carro que quer, ou ter a vida que tem, ou ter o marido que quer, ou a esposa. É nessa. Porque nessa agora nós temos todos os elementos, pessoas e circunstâncias e experiências que nós temos, que são fundamentais para que nós possamos trabalhar as tendências negativas, trabalhar o que há dentro de nós, de negativo ainda, de coisas dentro que precisam ser mexidas e redirecionadas e educadas. Precisamos confiar mais, entregar a Deus aquilo que a Ele pertence. Jesus, Ele ensinou a entregar a nossa vida ao doador da vida. Na oração ele diz: Pai, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então Emmanuel fala que funciona assim: Senhor, eu farei a minha parte, com tudo que há de melhor dentro de mim. Eu vou errar, vou tentar levantar e me esforçar, mas eu entrego, Senhor, a parte que te cabe, porque eu sei que o Senhor fará a sua parte. Então o convite do Espiritismo é: viva com consciência das suas ações, das suas atitudes. Tenha controle das rédeas da sua vida e entrega as rédeas na mão de Deus no que a Deus compete. Isso se chama fé. Entrega,
confiança, mas não nos enganemos. Não nos enganemos. Nós não temos o controle de tudo. Nós não temos. Um dos maiores sofrimentos da criatura, e é o exemplo de Paulo de Tarso, é achar que tem o controle de tudo, que domina as situações todas e de repente se vê em situações fora do seu controle. Não se enganem, nós não teremos o controle de tudo. As rédeas da vida que temos que assumir, as rédeas do nosso mundo interior, das nossas emoções, como nos comportaremos diante das tempestades da vida. Chico Xavier, certa vez, estava apressado, lá em Pedro Leopoldo, no começo ali da vida, e ele estava ali parado esperando o ônibus, atrasado já para o seu trabalho. De repente vem uma criancinha, Chico, Chico. Aí o ônibus para, Chico fica. Pega o ônibus e vou trabalhar ou espera a criança? O que vocês acham que ele escolheu? Esperou a criança, o ônibus foi embora. Aí a criança veio e deu um abraço. Chico, eu só queria te dar um abraço. Deu um abraço e foi embora. Mas não achem vocês que foi um abraço inocente. Emmanuel fala que se desprendeu uma luz do coraçãozinho dessa criança e foi de encontro ao coração de Francisco Cândido Xavier, atuando poderosamente no campo cardíaco. Fortaleceu o coração dele, que mais tarde teria uma angina. Eis o milagre do amor. Que a força das forças, a única capaz de acionar braços na semeadura do bem, a única capaz de adentrar dentro de nós, possibilitando roteiro, orientação para a paz. E Jesus é o símbolo deste amor. Aqui na terra, Jesus representa este amor infinito. Há várias formas de resgatar os nossos erros. Mas o propósito de Deus, em primeiro lugar, é resgatar pelo amor. Então, a forma de resgatar os erros é deixar a justiça divina atuar. A pessoa vai lá, faz o mal para outra, automaticamente ela terá uma resposta da vida. O propósito de Deus é resgatar por amor. Se eu ferir alguém, se eu destrocei o coração de alguém, será amando, me doando para este alguém que eu resgatarei. Então eu destrocei o coração do Luiz. Então eu vou assumir a posição, que é resgatar pelo amor, de receber o Luiz como meu filho, para poder dar a ele o melhor de mim. Mas eu também posso fazer justiça com as próprias mãos. É uma escolha totalmente infeliz, mas de uma grande maioria de nós. Eu quero ir lá fazer ele sofrer o que eu sofri. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Eu não aceito isso. Aí Deus dentro de você fala, meu filho, não faça isso. Não vale a pena, porque você vai se algemar ele. Você vai vir junto, cara a cara. Você vai ter que conviver com os espinhos dele, com o azedume, com as farpas dele. Eu quero vir, eu quero pisar no pescoço dele. Aí o que era algema, o que era laço vira algema. Tá lá você, uma hora bate, outra hora apanha. Bate, apanha. Às vezes muitas reencarnações nesse processo. Aí chega uma hora que um fala, não, desisto. Não serei eu mais a fazer justiça com as próprias mãos. Eu entrego ao autor da vida esse projeto. Aí ele perdoa, se liberta, segue a vida buscando a sua felicidade. E é por amor que Deus cura as chagas do mundo. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, nos diz sobre o Código Penal da vida futura. Quem será atingido pelo Código Penal da vida futura? Quem transgride a lei divina. Se a pessoa honesta está vivendo a vida dela de forma digna, ela não vai ser atingida pelo Código Penal da vida futura. Vai quem ultrapassa os sinais vermelhos da vida. Allan Kardec, na sua lucidez, no livro Céu e Inferno, diz que nós sofreremos as consequências no mundo espiritual das nossas imperfeições. Que nós seremos felizes ou infelizes. Gente, olha essa informação. Está falando, Márcia, da nossa felicidade. Ou da nossa infelicidade. Está dando um roteiro. Está dando um rumo. Diz o seguinte, meus irmãos.
seremos felizes ou infelizes conforme as nossas ações aqui e agora, conforme as imperfeições que alimentamos no coração. Kardec diz que não há uma virtude que não seja fonte de alegrias, como não há um defeito que não seja a fonte de infelicidades. Então veja bem, que maravilha nós temos essas orientações. Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos do Evangelho? Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é como se dissesse, avante os sofredores, perseverem, continuem no caminho, em busca do Evangelho, buscando se renovar com Jesus e por Jesus. Avante, dê um passo adiante. Esses são os bem-aventurados. Porque não é todo sofredor que é bem-aventurado. Tem pessoas, Emmanuel fala que existem vários tipos de aflições. Ele fala lá que tem pessoas em aflições agora, são as aflições, são os tormentos voluntários, onde a gente busca o sofrimento. Sabe o que ele fala? Que tem pessoas nesse momento que sofrem porque não conseguiu vingar do outro, se vingar. Está lá sofrendo, porque não conseguiu fazer o mal. Quantos sofrimentos voluntários pela inveja, pelo ciúme que alimentamos, pelos melindres, pelo vitimismo. Esses não são os bem-aventurados do Evangelho. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque ele está dizendo que é natural passar pela dor, que tem um propósito de educação na vida. Mas tem uma coisa muito importante que o Espiritismo fala. Com Jesus avançaremos. Com Jesus superaremos. Com Jesus venceremos o mundo. Não no mundo. Porque vencer no mundo às vezes precisa de ter títulos, poderes, de acordo com a visão materialista, mas vencer o mundo, esse mundo interior. Porque se for para vencer no mundo, esses personagens nossos aqui do livro No Mundo Maior estão lascados, são perdedores. Que nenhuma faculdade o menino vai fazer. Mas sob os olhos de Deus são mais do que vitoriosos, são mais do que vencedores. Porque costumamos definir vitória como força física, dinheiro, poder. E uma vez Pedro também pensou assim, o apóstolo, a rocha. Pedro, quando Jesus foi preso, ele foi lá, pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, curou a orelha e falou, Pedro, embainhe a sua espada, meu filho. Guarde a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como se ele dissesse, meu filho, o Evangelho não precisa de violência. Não precisa de críticas, nem de condenações. O Evangelho é para curar, para educar, para aliviar. E uma vez ele diz, Jesus diz para Pedro, Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. O que significa isso? Que às vezes, o melhor para nós não é o que é mais agradável. Não é o que tem mais conforto. Não é o que traz um comodismo. Crê, te levarei, Pedro, para onde não queiras ir. Às vezes o melhor para nós está nas provações dolorosas, difíceis. E estar sofrendo hoje, o resultado de uma falta do passado, já é estar a caminho da reconstrução do nosso próprio destino. Às vezes você convive com aquela pessoa difícil. Você irrita só de ouvir a voz da pessoa. A pessoa abriu a boca e você fala, pronto, já estou irritado. Essa pessoa é o seu personal trainer da paciência. Ela vem te ensinar a exercitar essa virtude. Aquele parente difícil, aquele parente que não agradece nada, ingrato, tudo que você faz está ruim. Vem te ensinar, é o seu personal também da gratidão, às vezes te mostrando o quanto também você pode ter sido ingrato. Crê, te levarei onde não queiras ir. Que a gente compreenda que o melhor, de acordo com o critério divino, não é o nosso melhor aqui. Bittencourt Sampaio, certa feita, diz, o Cristo está no leme. Mas ele não disse que seria sem tempestades. Ele não disse que seria tudo muito calmo.
Ele disse que o Cristo estaria no leme e ficará até o final. Já caminhando para as nossas conclusões finais, a pergunta é: qual é a força capaz de fazer com que cada um de nós vença os maus hábitos, o ódio, a ignorância e as aflições e as dores da vida? Quantos de nós pergunta isso? Levanta a mão. Quem já se perguntou? Quem garante que eu vou vencer? Quem garante que eu vou dar conta? Vamos ser sinceros. Levanta a mão. Quem já pensou isso? Emmanuel vem ao nosso socorro responder. Ele diz o seguinte: é que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, guiando-nos por todos os meios à perfeição. A força é Deus, que trabalha em nós, conosco, guiando-nos por todos os meios à perfeição. Então nós podemos confiar que essa força divina vai até o final. Vai até o final. Geralmente quando a dor entra na porta de alguém, da casa de alguém, as ilusões saem pela janela. Ela tem esse propósito de nos regenerar, de nos abrir o campo de visão, de fazer refletir, de mudar, retomar, voltar para Deus. Maria de Nazaré, ao ver o seu filho numa cruz, morrendo daquela maneira, ela faz indagações justas de quem ama. Então ela fica pensando: meu Deus, o que fez o meu filho para merecer essa morte? Quais são os desígnios de Deus? E ela lembra do filho, o amor que ele tinha com os miseráveis, com as pessoas necessitadas, aquele carinho do filho para com todos. Aí uma voz diz nos seus ouvidos: filha, aceita as determinações insondáveis e justas de Deus. Aceita como uma necessidade da redenção das criaturas. Neste momento, Deus também, essa voz fala aos nossos corações: meus filhos, aceitem as dificuldades da vida. Façam tudo o que puder fazer para mudar, se der para mudar. Mas mesmo que não esteja compreendendo, mesmo que neste momento não tenhamos a resposta para tudo, aceita os desígnios de Deus que são para o nosso melhor. Deus não é um Deus louco que age de forma louca. Ele é providência divina e que sempre vai atuar a nosso favor, a favor da humanidade inteira. Chico Xavier fala que quando aceitamos as dificuldades do caminho, 50% já está resolvido o problema. Os outros 50% vêm com o tempo e com a renovação. Então, naquele momento, Maria tem os olhos e o coração em lágrimas, mas na consciência ela dizia: Senhor, faça-se na escrava a vossa vontade. Eis aqui o desafio da fé, que somos convidados todos os dias a trabalhar dentro de nós. Aí alguém pode falar: mas coitadinha dessa criança, que já nasceu toda problemática. Aí eu vou perguntar: você está olhando o quê? Corpo físico? O lado material de uma vida? Ou o espírito imortal, com a necessidade dessa aprovação? Que as existências são solidárias. O que não tem explicação nessa vida é por causa de outra vida. Então converter, que fique para nós essas lições finais. Convertamos as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades como motivo de superação das nossas fragilidades. Certamente estaremos então convertendo dores, sofrimentos em felicidades. Aprendamos a amar, porque o amor é realmente a origem e a finalidade de tudo. E essa chama do amor que Jesus acendeu neste planeta terá a capacidade de derreter todos os gelos da indiferença, do ódio e das dúvidas. Eis a orientação suprema: aprendamos a amar. E para nós, neste planeta,
O amor atende pelo nome de Jesus Cristo, que é guia e modelo dessa humanidade. Podemos confiar na mais absoluta intimidade nesse benfeitor amigo, que transformará esse planeta em um planeta mais feliz, mais justo, menos perverso. Através da contribuição de cada um de nós, neste momento de regeneração, de transição planetária. É o momento de cada um de nós repensarmos, sermos mais gratos a Deus e aproveitarmos as oportunidades que a dor vem trazer para nós. E que possamos refletir e possamos repetir dentro do coração de cada um de nós com toda a força possível. Pai, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Boa noite, meus queridos irmãos.